paz do Senhor. Dá um sorriso para a pessoa que está ao seu lado. Assim, Jesus te ama. E eu também te amo em Jesus Cristo. Amém? Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de lembrar que nós continuamos nesse mover de uma vida. Quantas pessoas colocaram um nome aqui nesse quadro? Quantas pessoas colocaram? Continua com a sua mão levantada. Vamos orar, vamos interceder. Senhor, nós colocamos nomes neste quadro e nós pedimos que o Senhor nos ajude a falar do Teu amor para essas pessoas. E que neste ano, estes nomes, essas pessoas que estão aqui com seus nomes, sejam alcançadas pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Pai, Tu conheces a realidade de cada um, Tu conheces a necessidade de cada um que está aqui, Senhor. Por isso nós, como igreja, nós queremos reclamar essas vidas nas regiões celestiais. Nós queremos entrar agora nas regiões celestiais em nome de Jesus e pedir que o Senhor traga essas vidas para a Tua presença. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, Pai, que está aqui anotado, Senhor, e que este seja o ano da conversão dessas pessoas, seja o ano do encontro com o Senhor dessas pessoas, que cada um que está escrito aqui o Seu nome, Pai, e outros que serão colocados, encontre o Senhor, encontre guarida na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Jesus nos ama tanto, o Senhor nos ama tanto, tanto, que Ele quer morar dentro de nós. Você sabia que você é chamado morada de Deus? Que nós somos chamados templos do Espírito Santo? É bem verdade que existem alguns que são pessoas que são grandes, né, que nem eu, assim, são meio catedral, né, do Espírito Santo. Que a Nobis também, né, catedral, né, agora tem o Leandro, né, ali, que é esposo da Sueli, que é quase uma capelinha, né. Mas diga para a pessoa que está do seu lado: você é morada do Senhor. O Senhor te ama tanto que quer morar dentro de você, quer morar na sua vida, quer ir lá conhecer cada recôndito do nosso ser, quer habitar dentro de nós. Abra comigo a palavra do Senhor lá em João capítulo 14, versículo 23. João 14, 23 diz assim: se alguém, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, ou se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para Ele e nele faremos o quê? Então aqui Jesus está dizendo que se nós amarmos ao Senhor, se nós amarmos o nosso Deus e guardarmos a Sua palavra, Ele diz que o próprio Pai amará, nos amará, e que Ele, Jesus e o Pai, virão sobre nós e farão morar em nós. Então, nós somos candidatos à morada de Deus. Gostaria que você abrisse agora mais um texto, por favor, lá em Efésios, capítulo 2. Um pouquinho mais para frente, livro de Efésios, capítulo 2. Versículos 21 em diante. Você vai achar Efésios depois de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Novo Testamento, você termina nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí você começa Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 2, Paulo escrevendo aqui à igreja de Éfeso, diz assim, capítulo 2, versículo 21 e 22. Nele, Cristo Jesus, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E nele também vós, juntamente, sois edificados para o quê? Habitação ou morada de Deus no Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, por tudo que já foi dito.
por tudo que nós já ouvimos, já cantamos, pelas ofertas que foram levantadas, pela intercessão que foi feita pelos enfermos. Te agradecemos muito, Senhor, o privilégio que o Senhor nos dá de derramar nos nossos corações na Tua presença. Quero te pedir que nessa noite o Senhor esteja falando aos nossos corações, muito mais que ao nosso intelecto. O Senhor fala aos nossos corações nessa noite, que saímos daqui transformados por causa da Tua palavra. A Tua palavra é pura, a Tua palavra é viva e eficaz. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás eu estava lendo os livros de Neemias e Esdras e Neemias. Dá para pôr um pouquinho mais de monitor aqui? Senão eu vou acabar gritando aí para vocês. E eu fiquei bastante impressionado com esses dois livros, os livros de Esdras e Neemias, que você vai encontrar no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, os livros da Bíblia não são colocados em ordem cronológica. Os livros da Bíblia são ordenados por tema, né? Então nós temos ali os 5 primeiros livros, que são chamados de Pentateuco, que equivale a Torá hebraica. Depois nós temos os livros históricos, né? Josué, Juízes, Ruth, Esther, Jó. Também Crônicas, Esdras e Neemias, os livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos, né? Salmos, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E depois nós temos os livros proféticos, os profetas maiores e os profetas menores. São chamados de maiores e menores não pela importância do conteúdo, mas pelo tamanho da obra. Você pega o livro de Isaías, tem muitos capítulos. Você pega o livro de Jeremias, tem muitos capítulos. Mas você pega o livro de Amós, de Abacuque e outros chamados profetas menores, são pequenos. Então os livros na Bíblia não são colocados em ordem cronológica, eles são colocados por ordem de assunto, né? E aí você encontra lá nesses livros históricos, o livro de Neemias, o livro de Esdras e Neemias, num período muito interessante da história como um todo. Acontece lá por volta dos anos 650 até os anos 400 e pouco antes de Cristo. Atravessa 3 impérios: o Império Assírio, o Império Babilônico, depois o Império Persa. Naquela época esse movimento, né, de impérios, né? Hoje o movimento também existe, mas é em outro sentido, é na questão tecnológica, por exemplo, é na questão das filosofias. Mas o fato é que aquele tempo em que Esdras e Neemias viveram, Israel havia desobedecido tanto a Deus que Deus permitiu que eles fossem levados cativos nesses impérios. Mas mesmo nesses instantes de cativeiro, Deus era com eles. Deus sempre ouvia a oração daquele povo. Havia sempre um remanescente, havia sempre um povo que desejava servir ao Senhor de todo o coração. E num determinado momento da história, o Senhor libera para que os israelitas, os judeus exilados, voltassem para Jerusalém, voltassem para reerguer os muros, reerguer o templo. Nós vamos falar exatamente sobre isso. E o que é interessante é que o profeta Isaías havia profetizado sobre esse acontecimento 150 anos antes, dando o nome do imperador, no caso Ciro, que liberaria definitivamente então os hebreus para voltarem e restituírem o culto. E quando eu lia esse livro, é claro que quando a gente lê um livro da Bíblia é importante a gente conhecer todo o contexto cultural daquela época. E mesmo nessa época que começaram a surgir os pensadores da Grécia, né, os filósofos gregos, Confúcio, Buda, Zoroastro, que foi um profeta lá da própria Pérsia. Então era uma época meio conturbada também do ponto de vista espiritual, porque havia muitas informações surgindo naquela época, né? Mas mesmo assim o Senhor preservou o seu povo, preservou a sua nação, preservou aquele povo de Israel, para que futuramente Jesus Cristo nascesse naquele meio, que futuramente nós fôssemos alcançados e futuramente estivéssemos aqui para adorar. O Senhor pensou em tudo. Quem pode dizer amém, né? Amém. Quem pode dizer que amém? Que o Senhor é o Senhor da história, né? A história não leva o nosso Senhor como
como um refém. Nosso Senhor é o Senhor da história. A história é refém do nosso Senhor. Quem pode dizer amém? E quando eu li esse livro, eu ficava maravilhado com as questões naturais, com as questões incluídas ali da provisão de Deus, de como Deus usou Esdras, como o Senhor usou ali Zorobabel, que era, no caso, governador da Judéia naquela época, como o Senhor usou Neemias, as coisas maravilhosas. Eu acho que você, sugiro até que você leia com esse olhar, né, o livro de Neemias e o livro de Esdras. Esdras, um sacerdote, Neemias, um servidor do palácio. Deus usa pessoas diferentes para cumprir o seu propósito. Então, esses livros falam que a gente deve estar preparado para ser usado por Deus, qual seja a nossa profissão, seja você desde uma profissão mais simples até alguém extremamente capacitado, e você vai ser usado por Deus. Quem quer ser usado por Deus? Deus usa todas as pessoas que se disponibilizam, né? É uma frase importante, que Deus não usa os capacitados apenas, mas com certeza Ele capacita aquele que Ele quer usar, e Deus quer usar você. Prepare-se, porque Deus vai usar. E quando eu lia esses livros, maravilhado com aquilo que Deus fazia do ponto de vista natural com o seu povo, todas as mensagens paralelas que nós pudéssemos absorver desta história, como a provisão de Deus, como a autoridade de Deus, como o legado de Deus, como que Neemias lidou com a oposição, a construção do muro, e o Senhor falando, mas tem uma lição aí bastante importante, que é uma lição que não é tão objetiva, mas é uma lição subjetiva. Nós começamos a nossa palavra dizendo que Deus quer morar dentro de nós. Deus quer morar dentro de você. Faz assim com o dedinho, por favor. Deus quer morar aqui. Você pode fazer na pessoa que está do seu lado. Deus quer morar aí, ó. É interessante, né? Porque esse período de Esdras e Neemias compreende mais ou menos 90 anos, um pouco mais ou menos, e eu fiz um paralelo com a vida de uma pessoa saudável. Estima-se hoje que chegaremos aos 90 anos de idade, nos próximos 10 anos, a próxima geração vai alcançar um pouco mais. E o Senhor foi falando comigo, pensa bem no que você leu aí. Você leu que o templo de Jerusalém estava destruído e os muros de Jerusalém estavam destruídos. E o Senhor me deu esse insight. Eu gostaria de repartir com vocês. É uma coisa subjetiva, algo que vai fazer a gente pensar um pouco mais. Mas se nós somos comparados a uma construção, nós também podemos ser comparados a uma cidade. Uma cidade com toda a sua complexidade, com toda a sua movimentação, com tudo que existe dentro da cidade. Você é uma cidade. Você é uma cidade. E eu estou olhando assim, lendo aquele texto, mas como assim, pai? Sim, nós somos cidades. E a primeira coisa que precisa ser restaurada numa cidade em ruínas, porque o homem sem Deus é uma casa em ruínas. O homem sem Deus é uma cidade em ruínas. O homem sem Deus é só ruína. E como é triste olhar uma casa em ruínas. Não sei quando você tiver a experiência de passar numa construção inacabada, por exemplo. Você fica olhando ali, por que será que as pessoas começaram a construir e pararam? Talvez várias situações, né? Problemas financeiros, talvez o mais comum, mas talvez um problema de morte na família, um problema de herança, um problema de impugnação daquele prédio, né? O pessoal da prefeitura foi lá e, como é que fala? Embargou. Mas tem aquelas que são inacabadas, mas tem aquelas que já foram um dia uma bela construção e foram depredadas, estão pichadas, estão ali desgastadas. Quem acha bonito o muro pichado aqui? Eu não acho. Apesar de reclamarem isso como uma arte, né? Grafiteiros, etc. Tá, até vai, grafite, até vai, mas pichação, amado, isso deve ter parte do diabo, esse negócio. Porque vem para enfeiar a cidade da gente, né? Às vezes você está num lugar tão bacana, tão bonito, você tem aquele prédio lá com aqueles símbolos, tudo.
Então, uma casa em ruínas é triste de ver. Agora você imagine uma cidade em ruínas, como deve ser muito triste de se ver. Foi o que aconteceu com Neemias, porque ele recebeu a notícia do irmão dele de que aquela cidade estava em ruínas. Ele chorou, ele ficou triste, e o rei perguntou o que aconteceu, e aí desencadeou toda a história. Eu queria, irmãos, nesta noite, fazer esse paralelo entre nós, como cidade, e a nossa situação hoje. Ou talvez você nessa noite esteja nessa situação de uma cidade assolada. Talvez por causa dos problemas, das decepções. Quem aqui que nunca teve decepção com ninguém? Eu quero conhecer essa pessoa. Nem eu. Quem aqui nunca teve nenhum problema, nenhuma tristeza na vida? Levanta a mão. Nunca teve. Quem nunca teve uma grande perda? Então, estas coisas vêm durante a nossa vida nos assolando. E por vezes, nós damos as costas para o nosso Deus e permitimos que essas coisas venham e entrem dentro de nós e comecem a degradar aquilo que Deus um dia construiu. Então, nesse episódio de Esdras e Neemias, a primeira coisa que precisa ser restaurada na vida de uma pessoa que está em ruínas, o que é? Qual foi a primeira coisa que foi restaurada? Foi o altar de Deus. Diga comigo, o altar de Deus. Esdras recebeu essa função de voltar para Jerusalém. Ele estava lá 1000 quilômetros, em Nínive, provavelmente naquela região, a quase 1000 quilômetros. Ele recebeu então uma ordem de voltar e reconstruir o altar do Deus do céu. Talvez você esteja aqui nessa noite com um altar em más condições. Talvez você esteja aqui e não tenha mais aquele prazer de estar na presença de Deus. Talvez não tenha mais aquela pujança de adorar a Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite já meio cansado dessa vida de cristão, de ver as coisas por vezes não acontecerem, mas fique sabendo que o Senhor está olhando para você. E você sente que o altar está corroído de alguma maneira. De alguma maneira, algumas pedras desse altar não estão no lugar. E nessa noite o Senhor falou que gostaria que você recobrasse isso. Você remontasse esse altar da sua vida, voltasse a ter uma vida de intimidade com Ele, porque essa é a palavra intimidade, isso está lá no subjetivo desse livro. O Senhor quer ter intimidade com o seu povo, o Senhor quer ter intimidade com você, e talvez as dificuldades da vida, e talvez as tristezas, e talvez os problemas, e tudo aquilo que o mundo vem sobre nós, e, como foi dito, haverá ainda mais. Mas saiba que a palavra diz que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é mais que vencedor. A palavra correta aí é super vencedor. Você é super vencedor, Não existia essa palavra mais que, mas é super vencedor. Mas pode ser que hoje, nessa noite, você se encontre debilitado, você se encontre um pouco triste, e como se as pedras do altar houvessem caído. Diga comigo, nesta noite eu vou reconstruir o altar de adoração a Deus da minha vida, da minha casa, do meu lar. Quem diz amém? Eu achei lindo isso. O Senhor falou: a primeira coisa que você tem que reconstruir é realmente o altar. E você sabe que isso, depois da reconstrução do templo, o altar foi o primeiro a ser reconstruído, depois do templo, e eles demoraram muito tempo a construir isso. Demoraram 19 anos provavelmente para reconstruir o templo de Salomão, agora de uma forma diferente, mas com a mesma função. Eu falei: Pai, muito obrigado por essa palavra. Aí o Senhor falou: mas não é só isso, existem os muros. Os muros. O que seriam os muros? Nós temos aqui pessoas que entendem bastante de construção. Eu não entendo nada de construção, mas eu sei que existem diversos tipos de muro. E o Senhor falou assim: é importante reconstruir os muros, mas temos que tomar cuidado. Que tipo de muro nós vamos construir? E
o Senhor falou comigo, né? Claro que existem outras opções. Existem pelo menos 2 tipos de muro, os quais se deve cuidar. Primeiro, é o muro que é construído sob a influência deste mundo, sob a influência das filosofias, deste mundo do levar a vantagem, do querer sobrepujar as coisas e pessoas. Esses são chamados muros de separação. Diga comigo, muros de separação. O que são muros de separação? São aqueles muros que estabelecem preferências, que evitam uma pessoa, aceitam uma pessoa em detrimento de outra pessoa. São aqueles muros que fazem os pequenos guetos, que fazem as panelas, fazem os caldeirões. São aqueles muros excludentes, são aqueles muros que não incluem, são aqueles muros que privam as pessoas do contato umas com as outras, e que você estabelece: aqui na minha propriedade só vai entrar quem eu quiser, o direito que você tem. Mas o Senhor disse: cuidado para não construir esse tipo de muro, porque esse tipo de muro está fundamentado na carnalidade, e a carnalidade não herda o reino dos céus. Esse é o muro que vai dizer: eu não vou andar com aquela pessoa, mas vou andar com aquela. Eu não estou falando aqui pessoas de má índole, não estou falando aqui pessoas com as quais a gente não deve andar mesmo, né? Gente bandida, gente pregressa, gente imoral. Com essas nós não devemos andar com elas, nós devemos orar por elas. Mas imagine aqui na nossa igreja. Eu não vou falar com o Tianovski, por quê? Porque o nome dele é estranho. Eu não quero falar, também não vou falar com o Tiago. Por quê? Porque ele é baterista. Baterista não é músico. Baterista é o cara que anda com os músicos. Brincadeira, né? Então, vou falar aqui com o irmão, por quê? Porque ele não entende nada de som e tal. Eu só quero conversar com as pessoas que entendam o que eu entendo. Meu métier. Construir muros de separação. É importante construir muros, claro, porque uma cidade sem muros, uma propriedade sem muros, ela fica sujeita a todo tipo de invasão, a todo tipo de interferência. Entra e sai um monte de coisa lá que não se dá conta. Perigos, muitos perigos. Mas muros de separação, o Senhor não quer que a gente construa. O Senhor não quer que a gente seja elitista, que a gente seja proselitista, que nós sejamos aquelas pessoas que só se comunicam com aquelas do nosso meio, mas como o pastor Marcos Machado está falando aqui, né? Uma igreja que se conhece, uma igreja que sabe quem é quem, sabe quem é a pessoa que está ao seu lado, que está à frente, né? Quem é o cabecinha branca que senta aqui na frente, tá? Fácil, né? E isso, amados, está no coração de Deus. Então, qual tipo de muro que eu devo construir, Senhor? Amém? Eu já entendi que eu tenho que restaurar primeiro na minha vida o altar de Deus. Eu tenho que restaurar a presença de Deus na minha vida, no meu lar. Amém? Mas o Senhor falou também que tem os muros. Sim, tem os muros. Então, qual tipo de muro que eu devo construir, Senhor? Ele falou: dá uma olhadinha como que é o muro da Nova Jerusalém. Se existe uma construção perfeita, é a Nova Jerusalém. Então, vai comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse é bastante fácil de achar. É o último livro do Novo Testamento. Então vamos lá. Quem está aqui, diga amém. Amém. Quem não está aqui, diga aleluia. Aleluia. Você está, meu? Olha só que interessante, né? A Nova Jerusalém como um edifício perfeito. Capítulo 21, a partir do verso 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à largura. Mediu a cidade com a cana, vem.
Veja só aqui, ó, versículo 18. O muro, o que o Senhor queria me levar? O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro limpo. Eu fui pesquisar o que era o jaspe. Eu descobri que o jaspe é um tipo de cristal e que ele é transparente. Ele é transparente. Então, qual é o muro que o Senhor quer que nós construamos? Um muro chamado muro de inclusão, um muro chamado muro de proteção. E esse muro necessariamente tem que ser transparente. Diga comigo, transparente. Porque esse é o modelo. Esse é o modelo. Sermos a mesma pessoa que parecemos ser dentro dos muros, sermos a mesma pessoa fora dos muros para quem olha naqueles muros. Quem vai dizer amém? Mas o Senhor fala assim, mas dá uma olhada nas portas dessa cidade, porque é importante também que os muros tenham portas por onde as pessoas possam entrar e sair. Aí presta atenção de como é a porta da Nova Jerusalém. Versículo 21. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Tem muita coisa que lembra de estudar, mas vamos ficar aqui na porta. A porta era de quê? Qual era? A joia que tinha era uma pérola. E como que a pérola ela vem à existência? Quem sabe qual é o processo de existência da pérola? Dentro da ostra. Dentro da ostra. Agora, como é que ela cresce? Como é que vai se criando aquela esferazinha, às vezes preta, às vezes acinzentada? É um processo alérgico. É uma crise. O que acontece? Algum elemento estranho entra dentro da ostra, começa a provocar dentro da ostra uma reação alérgica, e a ostra começa a secretar então aquele material para isolar aquele elemento que está incomodando, e ela vai produzindo uma joia. A pérola é a única joia produzida por um ser vivo. A pérola é a única joia produzida por um ser vivo. E é objeto e é resultado de crise, é resultado de alergia, é resultado de incômodo, de arranhão, de alguém passando as unhas na lousa, aquela coisa que não é boa, aquele nariz que está meio difícil, porque está laranja, aquela coceira, aquela urticária, aquela dificuldade vai produzir pérola. Mas vai. Além da gente ser transparente, a gente também tem que ser pérola. Você está começando a entender o processo. Você está começando a entrar no assunto aí. Quer dizer então que aquela pessoa mala sem alça. Alguém conhece o mala sem alça? Você sabia que tem o mala sem alça? Depois tem o caroço de manga. Quem já ficou com caroço de manga na mão? É a coisa mais difícil de se lidar, não tem o que fazer, né? Aí eu fiquei sabendo que tem crente que é água de salsicha, que não serve para nada. O que você faz com a água de salsicha? No máximo, você joga em alguma louça mais gordurosa do que aquela que você tinha ali, porque ela está ali quentinha ainda, capaz que ajude a dissolver a gordura. Quer dizer que aquela situação difícil do teu dia a dia, aquelas pessoas difíceis de relacionamento, essas pessoas, elas vão passar para dentro do meu muro, Senhor. Sabe? Aquela pessoa difícil. Hoje cedo o pastor Welton falou de uma fórmula inequívoca de mudar uma pessoa. Sabe aquela pessoa ranheta, aquela pessoa chata, aquela pessoa difícil de convivência? Sabe o que você tem que fazer? O pastor disse: muda você em relação a ela,
que 100% das vezes não vai dar certo. Você vai acabar, ela vai continuar ranheta, ela vai continuar chata dentro de você, vai começar a ser sua amiga. Então, amados, eu queria compartilhar com vocês isso nessa noite. Sentir no coração que muitos de nós estão no seu altar pessoal deteriorado. De alguma maneira, a nossa vida devocional, a nossa intimidade com Deus não está fluindo quanto pode. Há algo além que Deus quer fazer para conosco. Há algo além que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor quer ter intimidade comigo. O Senhor quer intimidade comigo. Porque nós somos morada dele. Ele quer ver nossas vidas restauradas. Ele quer ver nossas vidas firmes na presença dele. Ele quer habitar em nós. Ele quer dizer o quanto ele ama a cada um de nós, e quanto ele ama cada pessoa que está próxima de nós, quanto ele ama essas 300 e poucas pessoas listadas aqui, e aquelas outras tantas com as quais você convive no dia a dia, aquelas pessoas que você esbarra todos os dias no seu trabalho, na sua escola. O Senhor quer usar você para mostrar o quanto ele ama aquelas pessoas, como ele amou você e como ele ama você hoje. Quem pode dizer amém? Agora, o que precisa ser restaurado dentro de nós? Primeira coisa, esse altar de adoração. Precisamos, Senhor, nessa noite, que o Senhor nos ajude a recolher essas pedras que foram espalhadas durante a nossa vida. Pedras que foram espalhadas por decepções, por perdas, e que muitas vezes nós não pedimos a Tua ajuda, Senhor, e quisemos recolher nós mesmos pela nossa força. Mas nessa noite nós vamos pedir ajuda ao Senhor, pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a reconstruir o altar da adoração, o altar da oração, o altar da palavra do Senhor, da leitura da palavra do Senhor nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Senhor, também nós queremos nesta noite pedir que o Senhor nos ajude a reconstruir os muros. Se existe algum muro aqui, Senhor, que foi construído na base da carnalidade, na base da separação, na base da exclusão, na base, Pai, do elitismo, na base, Senhor Deus, dos gostos pessoais, nós queremos pedir que o Senhor derrube nesta noite e comece a reconstruir dentro de nós aqueles muros transparentes, aqueles muros que têm essas portas de pérolas. É isso que nós queremos nessa noite. Senhor, a Tua palavra é muito rica, a Tua palavra é cheia de significados, Pai, mas nesta noite nós queremos tirar esse significado para a nossa vida, nessa palavra tão singela, Pai, nessa palavra, Senhor, que vem para nos transformar, Senhor. E eu quero te pedir a Tua graça, o Teu favor nessa noite, para que o Senhor nos ajude a fazermos isso. Eu quero pedir que os músicos venham aqui à frente, e nós vamos fazer aqui 2 apelos. Porque eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com esse pensamento: como está o teu altar? Como está o altar da adoração, Senhor? Sabe que a reconstrução do templo demorou muito, 19 anos. Talvez o tempo de intimidade com Deus possa demorar bastante para acontecer, mas ele vai acontecer. A construção de muro foi rápida, aproximadamente 52 dias, 50 e poucos dias. Mas será que nós estamos construindo o muro correto? Dá uma olhada para dentro de você agora. Dá uma olhada para dentro da sua vida e veja que tipo de construção é você, que tipo de cidade é você, que tipo de habitação é você. Se você é a habitação do Senhor, como é que está essa habitação? Essa habitação está assolada? Essa habitação está assoreada? Essa habitação está ali exposta a vandalismos? Ou ela já está construída de tal maneira que o Senhor está assentado? Há áreas da minha vida que precisam ser reconstruídas. Há áreas na minha vida de adoração que precisam ser melhoradas. Então eu quero nessa noite que nós saímos daqui com esses pensamentos de que tipo de morada, já que o Senhor habita em mim, eu sou morada de Deus, que tipo de morada eu estou sendo? Que tipo de habitação o Senhor tem encontrado dentro de mim? Uma habitação destruída, uma habitação em ruínas? Se
se é esse o seu caso, baixe sua cabeça, vamos ter um tempo na presença do Senhor. Derrama teu coração na presença dele nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito de Deus falar no teu coração. Deixa ele ministrar na sua vida. Mas gostaria que todos nós estivéssemos juntos, pedindo: Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Bendito. Isso, demande um tempinho orando ao Senhor. Veja como você tem administrado a sua vida de intimidade com Deus. É suficiente? Eu creio, certamente eu creio, tenho certeza que o Senhor diz: não, pode ter muito mais. Muitas vezes nós procuramos o Senhor apenas nas horas das necessidades, apenas nas horas que nos convém. Fazemos dele uma espécie de loja onde nós vamos e pegamos o que precisamos. Mas Ele quer que nós tenhamos outro tipo de aproximação, aquela aproximação que tem entre pai e filho, quando um compreende a importância do outro. Quando eu era pequeno, eu amava meu pai porque eu precisava do meu pai, precisava do dinheiro que ele tinha, precisava dos recursos que ele tinha. Mas quando eu cheguei a conhecer bem meu pai, porque eu o amava, eu precisava ficar perto dele. Eu tinha prazer em ficar perto dele somente porque eu amava. Ele não tinha mais nada para me dar, a não ser ele mesmo. E é isso que o Senhor quer que você faça com ele. Restauração do altar fala disso: buscar o Pai, porque você o ama, porque você está desejoso de conhecê-lo mais, de estar na sua presença, de simplesmente estar com Ele, simplesmente estar com Deus. Não estar lá basculando as suas necessidades, fazendo Deus aquela lista interminável de necessidades, porque Ele conhece cada uma dessas, mas tendo o prazer de estar na presença dEle, prazer de dizer que o ama, prazer de dizer que Ele é tudo na sua vida. Essa é uma nova dimensão neste ano para mim e para você. Recebe isso em nome de Jesus. Agora olhe para os muros da sua vida. Como estão esses muros? São muros de separação, são muros de segregação, são muros de exclusão, são muros de preferências, são muros de separação. Que o Senhor derrube todos esses muros nessa noite em nome de Jesus. E que nessa noite o Senhor comece a trazer esses muros transparentes, muros de inclusão, muros por onde entrarão pessoas, portas de pérolas, que ainda que produzam sofrimento, no final será uma joia, no final terá um grande valor. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Que seja assim este ano. Que eu e você sejamos liberados para nos dar, para nos gastar, para nos envolver com outras pessoas, para não queremos apenas aquilo que é nosso benefício, mas desejamos antes o que é o bem do outro, que é para o bem da igreja, para que é bem das pessoas que estão ao nosso lado.